Fala, turma! Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau na forma completa. Eu vou mostrar para vocês as definições para que vocês consigam calcular de forma correta essas equações do segundo grau. Então vamos lá? Bom, nessa primeira parte a gente precisa entender uma coisa bem importante antes de se resolver as equações completas. Nós temos algumas definições importantes. São três: delta maior do que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Para começar, pessoal, esse triângulozinho, para quem não sabe, a gente chama ele de delta. Tá? Então, na hora que a gente for resolver as equações completas, fiquem antenados e lembrem-se desse nome. Então eu tenho aqui, com delta maior do que zero. O que é delta maior do que zero? Ele já está dizendo, são aqueles valores maiores do que zero. Quem é que faz parte nesse conjunto? Os números naturais. Quem é maior do que zero? 1, 2, 3, 4, 5. Reticências são números infinitos. Então são os valores positivos. O zero não entra, é a partir do 1. Nós temos também com delta igual a zero. Ele já está dizendo, toda vez que meu delta for zero, apenas zero. E delta menor do que zero, ele já está falando sobre os valores menores do que zero. Valores menores do que zero são os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Ou seja, toda vez que eu for calcular a minha equação, eu posso achar um valor positivo, um valor igual a zero ou um valor negativo. Para cada uma delas, existe uma definição. Achei um valor positivo, eu já sei que quando chegar no final do meu cálculo, eu vou achar duas raízes. E essas raízes, elas vão ser sempre diferentes. Exemplo, vou achar duas raízes, 2 e 3, né? Menos 1 e 10. São duas raízes e são diferentes. Delta igual a zero é aquilo mesmo. Delta deu zero, você já sabe que na sua solução, você não vai conseguir obter duas raízes. Você só vai ter uma raiz. Por quê? Porque a minha solução, né, as duas que eu vou achar, os valores serão iguais. Então, como os valores são iguais, na solução não há a necessidade de você repetir. Se os valores são iguais, você só coloca como resposta uma solução. Então, por isso, quando delta igual a zero, a gente só vai ter uma raiz. Com delta menor do que zero, ou seja, eu acho delta um valor negativo, então significa que não vai haver solução. Por quê? Porque se eu achar delta um valor negativo, na hora do meu cálculo, esse valor negativo ele vai ter que entrar na raiz. E eu, como eu já falei para vocês, não existe raiz quadrada negativa. Então, por isso, a minha solução sempre vai ser vazia. Então, chegou em delta, achou um valor negativo, significa que não possui raízes reais. Agora a gente vai para a prática. Bom, pessoal, então vamos começar a resolver as equações de acordo com as regras que são compostas para a resolução. Essa primeira regra que a gente vai ver vai ser com delta maior do que zero. Você já tem que fixar na cabeça, se ele é maior do que zero, eu tenho que achar delta um valor positivo. Automaticamente, a minha solução, eu preciso achar duas raízes que sejam diferentes. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma equação completa porque eu tenho o termo A, B e C. Qual é a primeira ideia que vocês vão fazer? Vocês vão ter que tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C, que são os coeficientes numéricos. Então, na frente do x ao quadrado não tem nada, eu já sei que vale 1. Então, A vale 1. O B é meu segundo termo. O 2, ele é positivo, tá tudo ok. E o termo C, eu já sei que ele é negativo. Então, menos 8. Feito isso, a gente vai usar uma fórmula que a gente chama de Bhaskara. Essa fórmula ela é regida por delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembre-se, regra não muda. Tá? A regra relacionada à Bhaskara ela é sempre nesse formato. Não esqueçam que o B ele tem que ser elevado ao quadrado e que o sinal que vem após é sempre o sinal de menos. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir B, A e C de acordo com os coeficientes que eu tirei na minha equação. Então vamos lá. Delta é igual. Quem é B? B é 2, então ele vai ficar 2 elevado ao quadrado. O resto a gente vai repetir. Menos 4 vezes
A gente vai pegar o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 8. Como o valor de C é negativo, é obrigatório colocar parênteses. Se vocês não colocarem parênteses, está errado, porque eu não posso ter dois sinais juntos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Delta é igual. Aqui nós temos uma potência. Isso aqui é uma expressão numérica. Resolvo primeiro a potência. 2 elevado ao quadrado dá 4. Aí quando a gente vem para cá, preste atenção. Aqui você tem um menos e aqui você tem um outro menos. Você já pode fazer direto. Menos com menos, mais. Se aqui fosse mais, você faria menos com mais, daria menos. Tá? E aí a gente vai multiplicar direto. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8, 32. Delta é igual 4 mais 32 dá 36. Aí vocês já vão ficar observando que delta maior do que zero, 36 é um valor positivo, 36 é um valor maior do que delta. Então, chegando até aí, eu também consigo notar que, se eu olhar para o 36, eu consigo saber que 36 tem raiz exata. Né? Então, você já coloca na sua cabeça que esse delta tem raiz exata. A gente vai para a segunda parte. Segunda parte, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aqui é uma outra fórmula. Aqui é uma fórmula na segunda parte, aonde eu também vou fazer as substituições, para depois daí eu descobrir quem são as minhas duas raízes. Então a gente vai ter x é igual, passa o traço, lembre-se que aqui tem um menos, eu vou repetir esse menos, não pode esquecer, e vou buscar quem é b aqui. B aqui é 2, então a gente vai ter mais 2, coloca parênteses, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? 36. E aqui a gente tem 2 vezes quem é A1. Todos os valores estarão disponíveis aqui nos coeficientes e com o valor de delta. É só você tirar a letra e substituir pelo número. A gente vai agora para a próxima parte. X é igual, passa o traço. Aqui a gente vai ter jogo de sinal. Menos com mais dá menos, então a gente vai ficar com menos 2. Repete o mais ou menos. Não se esqueçam que o mais ou menos é porque é uma equação do segundo grau. Eu tenho que achar duas soluções. Raiz de 36 é o 6, né? E aqui a gente tem 2 vezes 1, que é o 2. Chegando aí, a gente chega até a parte que eu preciso achar duas soluções. A gente costuma chamar essas soluções de x uma linha ou x duas linhas. Então a gente vai ter x uma linha, que vai ser o meu primeiro cálculo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o traço. Como é a primeira solução, a gente vai usar o sinal de mais. Então eu vou ter menos 2 mais 6 sobre 2. Passa o traço. Menos 2 mais 6, sinais diferentes, a gente diminui. Vai ficar 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, a gente acha como a primeira raiz 2. Agora a gente vai para x duas linhas. Se eu utilizei o mais, agora eu vou utilizar o menos. Então, menos 2, agora menos 6 sobre 2. Então, a gente vai ter o que aqui? Menos 2 com menos 6, sinais iguais a gente soma e mantém o sinal. Então, vai ficar menos 8 sobre 2. E aqui a gente vai dividir, vai ficar 8 dividido por 2, vai ficar menos 4. Não esqueçam que vocês não podem deixar de colocar o sinal. Chegando à nossa solução, a gente vai ter o que como solução? A gente vai ter 2 e menos 4. Observem. Delta é igual a 36. Indica que ele é maior do que zero. O que é que diz a minha regra? Maior do que zero, a gente vai achar duas soluções diferentes. Foi que a gente descobriu duas soluções diferentes. Então essa é a primeira regra. A gente vai para a segunda regra agora com delta igual a zero. Bom, dando sequência, a gente vai agora com a definição de delta igual a zero. E aí eu tenho a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. A gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu na primeira parte. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar o valor de A, de B e de C. São os coeficientes. Então, aqui na frente do x ao quadrado não tem nada, a gente sabe que vale 1. Então, A também vai valer 1.
O B, ele é negativo, então eu vou ter o menos 14. E o C, ele é positivo, a gente vai ter 49. A gente vai colocar a fórmula que é o de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as substituições. Então, delta é igual, o B é menos 14, vocês têm que tomar muito cuidado, porque esse primeiro termo aqui, por ele ser negativo, é obrigatório colocar os parênteses, tá? Então, menos 4 vezes A vale 1, vezes C, que vale 49. Feito isso, a gente vai agora resolver essa expressão. Delta é igual. Galera, como aqui o valor é negativo, está entre parênteses, eu observo que o meu expoente ele sempre vai ser par. Se ele é par, automaticamente o meu resultado é sempre positivo, porque eu vou ter o menos duas vezes. Menos com menos dá mais. 14 ao quadrado, 196. Aqui é menos, aqui é mais, então menos com mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 49 dá 196. Então, delta vai dar 0. Chegando aqui, eu já consigo observar que meu delta é igual a esse zero daqui. O que é que isso remete a mim? Que quando eu for chegar lá nas duas soluções, eu preciso achar os valores iguais. Então, a gente vai para a segunda parte. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O que a gente vai fazer? A substituição. Então, x é igual, coloco o traço, não esqueçam de repetir o menos, porque esse menos do B existe, menos, a gente vai ter o B daqui, menos 14, então entre parênteses, menos 14, mais ou menos, delta é 0, então raiz de 0, 2 vezes A vale 1, pronto, substituído. O que é que a gente vai fazer? A gente vai levar ele para cá e a gente vai resolver essa expressão. Então, x é igual, coloca aqui o parêntese, menos com menos dá mais, então a gente vai ter 14 mais ou menos raiz de 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Feito isso, a gente vai achar agora as duas soluções. Então, primeiro x uma linha. O x uma linha, a gente vai usar primeiro o sinal do mais. Então, vai ficar 14 mais 0 sobre 2. 14 mais 0 dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, a minha primeira raiz é 7. X duas linhas, agora a gente vai resolver o 14 agora com o sinal negativo. Menos 0 sobre 2. 14 menos 0 dá 14 também. Dividido por 2, a gente acha 7 também. Olha o que acontece. Eu achei duas soluções, porém as soluções são iguais. Se elas são iguais, quando a gente for colocar a resposta dentro das chaves, a gente não precisa repetir. A gente coloca apenas um 7. E isso mostra que quando o delta é igual a 0, eu tenho duas soluções, porém essas soluções são iguais. Por isso eu só tenho uma raiz. Então vamos continuar, porque a gente vai agora para delta menor do que 0. Agora a gente vai ver a nossa última definição, quando o delta é menor do que 0. Mais uma vez, a resolução é a mesma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar os valores de A, de B e de C. Quem é A? Não tem nada, a gente sabe que vale 1. Quem é B? Aqui no caso ele é negativo, menos 5. E quem é C? 8. Feito isso, a gente vai agora para a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a gente vai fazer as substituições. Então, delta é igual, B é negativo, coloca entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes. A vale 1 e C vale 8. Então, delta é igual, como eu havia dito, não importa, ele é negativo, mas ele está entre parênteses. Então, eu já sei que o meu resultado é sempre positivo. 5 ao quadrado, 25 menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual. A gente tem mais 25 com menos 32. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do número maior. No caso, como 32 maior, ele é negativo. 32 menos 25 dá 7. Olha o que acontece aqui. Eu achei um delta negativo e é exatamente como ele está dizendo. Todos os valores menores do que 0. Quando o delta é negativo, não há solução. Por quê? Porque esse delta na fórmula, ele entraria dentro da raiz. Se eu fosse substituir, ó,
na segunda parte, vou mostrar para vocês como é que ficaria para não ter dúvidas, né? Essa é a segunda parte da fórmula. Por que para aqui? Porque, galera, quando a gente for substituir aqui, ó, x é igual, a gente teria o menos, né? Quem é b? Menos 5, mais ou menos. Aí aqui entraria a raiz de delta. Quem é delta? Menos 7. 2 vezes a vale 1. Daqui eu já não poderia mais continuar. Por quê? Porque a minha raiz é negativa. E a regra da radiciação é clara. Não tem como resolver uma raiz toda vez que o meu índice for par. Então, eu não consigo resolver a raiz de menos 7. Então, isso aqui não pode existir. Chegou até delta igual a menos 7, você já sabe que a solução é vazia. Então, estão aí os 3 casos. É só pegar, estudar, refazer e boa sorte.